Bom, não sei que horário você vai estar vendo esse vídeo, né? Mas pra gente estar tratando do assunto de hoje, né? Na realidade é algo bem simples, mas que tem sido negligenciado. E pelo fato de se tratar de algo simples, né? Que realmente simplicidade remete às vezes ao fundamento, né? E a gente sabe que para toda construção é necessário um bom fundamento, um bom alicerce, porque se a gente não tiver bem fundamentado, a gente não vai conseguir, né, segurar, no caso, permanecer firme, né, em relação a tudo aquilo que a gente for fazendo nas demais coisas da nossa vida, nas demais áreas da nossa vida. Né? E eu não sei se vocês perceberam, mas, por exemplo, quando você abre o meu canal, na banner, né, tem a foto de perfil e a banner, eu coloquei uma frase assim, né, que basicamente a gente pelo menos vê isso na comunicação, que geralmente é você colocar algo ali que pudesse passar uma mensagem que chamasse a atenção de alguém, né, mas sendo uma mensagem curta, até porque não tem como você, por exemplo, colocar um texto gigante, né, numa banner como essa, mas eu coloquei uma frase assim, de fomos chamados para a responsabilidade. E como assim chamados para a responsabilidade? Talvez quando você leu isso você pode ter se questionado, mas principalmente na nossa geração, em que nos tempos em que nós vivemos hoje, é muito pertinente a gente ter, no caso, esse tema, né, sendo constantemente tratado, que muitas vezes ele é ocultado na realidade. Não é que ele não é tratado, na realidade as pessoas deixam ele de lado, que é justamente a responsabilidade na anunciação do evangelho como ele é, e não como você acha que ele deveria ser. A gente vê pela palavra de Deus em Romanos 1,16, quando o apóstolo Paulo escreve em Romanos, que ele diz que ele não se envergonha do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele segue depois falando mais a respeito disso, sobre a própria questão da vida de fé, de que o justo ele viverá pela fé. Mas o que eu quero ressaltar é justamente que às vezes a gente acaba ali meio que ocultando algumas coisas em relação ao caráter de Deus, em relação à palavra de Deus, para que a gente possa ser aceito, às vezes, por um grupo de pessoas, para que a gente possa ser bem visto nas redes sociais. Mas a partir do momento que você faz isso, você está tornando o evangelho ineficaz. Você está, na realidade, amordaçando o evangelho e a palavra de Deus, simplesmente porque você não quer, por exemplo, se contrapor a um grupo, se contrapor a uma pessoa, né? E às vezes que você faz isso, na realidade você torna o evangelho ineficaz. Então, quando eu digo que você foi chamado para a responsabilidade, não está ligado somente ao seu propósito, ao seu chamado, àquilo que Deus tem específico que só você pode fazer, mas diz respeito também à forma que você anuncia o evangelho. E a gente sabe que hoje o nosso evangelho, na realidade o evangelho como ele está sendo muito relativizado, né? Onde as pessoas elas apresentam apenas o amor de Deus de uma forma distorcida, como Deus sendo aquele pai, né, que ama, mas que não repreende, que te aceita do jeito que é, que você faça o que você quiser fazer, que o Senhor vai estar ali trazendo a aprovação, afinal ele é o próprio amor, e o amor ele não condena, o amor ele não proíbe, sendo que a gente sabe que pela palavra de Deus, ao mesmo tempo que Deus ele é amor, ele também é justiça, né? E um dos atributos, um dos desígnios de Deus é a imutabilidade. Então, quando o apóstolo Paulo fala, né, nesse texto, nesse versículo 16 em específico, no Romanos em capítulo 1, ele estava tratando não apenas de um evangelho parcial, de uma parte do evangelho, mas quando ele se refere ao evangelho, se refere ao todo, a boas notícias. As boas notícias não inclui apenas o plano de salvação, não inclui apenas aquilo que Jesus fez, mas o evangelho como um todo, e o evangelho como um todo, a principal porta, a principal virtude para que você venha ter acesso a essa vida cristã pura e genuína se chama arrependimento. Que na realidade é algo, né, uma das coisas que tem sido hoje muito oculto na nossa geração. Pouco se tem falado em arrependimento. Alguns falam justamente porque não quer se indispor com muitas vezes alguma autoridade ali que fere o caráter de Deus, que fere os princípios da palavra, não quer se indispor às vezes com um grupo de amigos, onde que tudo aquilo que a palavra fala em relação à santidade, arrependimento, em renúncia, às vezes aquele grupo trata como besteira, afinal viva a vida, faça o que você quiser, o importante é você ser feliz, né? A gente sabe que isso na realidade é um tema e uma frase satânica, né? Porque afinal de contas, se a gente sempre der lugar à nossa carne, a gente vai acabar caindo justamente naquilo que o próprio apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 8, vai falar da inclinação para a carne, que como consequência disso vai ser a morte.
mas a gente vê ele também falando que a gente se inclinando para uma vida no Espírito, ou seja, vivendo a palavra de Deus integralmente como ela é, sem parcialidade, sem parcelas, sem ocultar algumas coisas, deixar algumas coisas de lado, mas viver a palavra como ela é, uma vida no Espírito, a gente vê que a gente vai se inclinar para uma vida e pensamentos de paz, uma vida onde Deus ele separou e que ele espera que você viva. Mas a partir do momento em que a gente começa a pensar nessas coisas, a gente vê que na realidade isso está muito difícil, principalmente na nossa geração. Pouco se tem falado a respeito disso, né? Muitos têm se envergonhado de anunciar o evangelho como ele é. O caráter de Deus, a verdade que Deus atribui à sua palavra, e ela não deve ser relativizada, ela deve ser de fato como um conhecimento, uma fonte de conhecimento absoluto, né? Claro que existem formas que a gente pode comprovar a existência de Deus, o seu caráter pela própria natureza, mas no que diz respeito à pregação do evangelho, nós não devemos pregar o evangelho que amassageia ego de pessoas, que te faz ali ficar confortável numa posição em relação aos seus amigos, numa posição em relação à sua família, aos seus parentes. Você deve pregar o evangelho e viver ele de uma forma que de fato seja desconfortável para quem está em sua volta. Eu não estou aqui falando que você vai deixar de operar no amor de Deus, afinal também é algo muito importante, mas a lei do amor, né, a forma como o amor opera, ela não esconde a verdade, ela não deixa a verdade de lado, escondida no canto, amordaçada, né, porque até se você fizesse isso, como eu falei no início do vídeo, que muitos fazem, na realidade, você estaria colocando o evangelho numa posição de ineficaz, porque você não está pregando a palavra como ela deveria ser pregada. Então, ao invés de você estar sendo um instrumento de Deus, você está sendo um instrumento de Satanás, porque você está pegando partes da palavra, assim como ele mesmo faz, para enganar outros, né? Para enganar pessoas. Então, a partir do momento que você decide ocultar, e isso não diz respeito só à pregação, não diz respeito, por exemplo, a você gravar um vídeo como esse que eu estou gravando, mas diz respeito também à sua vida pessoal, a conduta que você leva, se você é cristão, frequenta uma igreja, congrega uma igreja, a conduta pessoal que você tem dentro de casa, quando você está fora da igreja, é o que mais importa na realidade, né? Então, você tem uma vida ali que muitas vezes vai trazer iluminação para as pessoas, vai fazer as pessoas, né, quererem sua amizade, estar perto de você, mas também se a sua vida não está incomodando outras pessoas, no sentido do seu comportamento, né, gerar uma certa rejeição na vida delas, tem algo errado. Porque a luz, ela espanta as trevas da mesma forma que ela atrai, na realidade, meu Deus, calma. A luz, ela espanta as trevas do mesmo modo que ela atrai aqueles que estão nas trevas. Ou seja, existe uma responsabilidade, é uma coisa que acontece em harmonia. Ou seja, à medida que você for vivendo o evangelho na íntegra, nem sempre as pessoas elas vão ser convencidas pelo seu discurso, por às vezes ele de fato ser achado duro, né? Se encontrar duro diante deles. Aconteceu isso com o próprio Jesus e é claro que se aconteceu com Jesus, nós estamos sujeitos a viver isso. Mas o seu comportamento deve ser de manter a sua integridade à palavra. No caso, manter a integridade da palavra de Deus como ela é, né? E de fato Deus ele compartilhou esse assunto ao meu coração. Então, quando você diz respeito a não ter vergonha de pregar o evangelho, diz respeito a também você pregar como ele é, e não como você acha que ele deve ser pregado, não como você acha que ele deve ser discutido, não como ele acha que ele deve, como você deve escrevê-lo. Às vezes, se você for fazer uma publicação, uma postagem, diz respeito a como ele é. Deus é amor. Deus, ele de fato é um pai perfeito, que se preocupa com seus filhos, mas ele também é verdadeiro. Ele age por princípios. Um dos desígnios dele é a imutabilidade, ou seja, Deus ele não muda. Então, da mesma forma que a gente tem esse conhecimento de amor, a gente também tem um conhecimento da justiça de Deus, dos desígnios de Deus, o que é que Deus pensa a respeito do seu evangelho. Então, se eu pudesse, da sua palavra, então, se eu pudesse passar uma mensagem para vocês nesse vídeo é essa. Não apenas pregue a palavra na totalidade, mas viva ela na totalidade. O seu comportamento vai fazer com que pessoas se aproximem de você, mas não se sinta pressionado, nem se sinta envergonhado, como o apóstolo Paulo fala, se o seu comportamento também afastar pessoas de você, né? Até porque o seu papel não é convencer ninguém.
O papel do Espírito Santo é do convencimento. O seu papel é anunciar o Evangelho. E aqueles que estão perdidos, aqueles que de fato reconhecerem que precisam de Jesus, eles vão vir até você. E aqueles que ainda não foram, o próprio Espírito vai achar alguma forma de convencer eles a esse arrependimento, a essa palavra. Mas a sua função é de fato anunciar o Evangelho como ele é e não como você acha que ele deve ser pregado. Porque infelizmente é o que nós temos visto, né, na igreja. É o que nós temos visto na vida de outros jovens que decidem viver ali um evangelho parcial, onde algumas áreas Deus pode intervir, mas outras áreas deixa comigo. Não, se você se entregou a Deus em plenitude, reconhece o que Jesus fez por você e ele foi completo na sua obra, o mínimo que nós devemos fazer como os cristãos é também viver essa plenitude, né? Viver o evangelho por completo, uma vida completa. Então sejam abençoados com essa palavra. E tenham aí uma semana, um dia abençoado. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, né? E eu também vou pedir para você acabar compartilhando também, né? Às vezes você sabe qual é a importância, né, dessa palavra, porque é o evangelho sendo anunciado, e às vezes você se lembra de algumas pessoas. Então, às vezes, a forma de convencimento do Espírito pode estar sendo, às vezes, um compartilhamento de uma mensagem como essa, que traga essa pessoa para o senso comum, para a realidade em relação à palavra de Deus. Então, compartilha, né, com seus amigos, né? Como eu disse, o intuito não é o marketing, mas de fato é anunciar que a boa verdade, né, que Jesus morreu, ressuscitou, que ele tem um plano, né, para todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, mas que existem algumas coisas que nós devemos ainda reajustar em nós, e uma delas diz respeito a essa completude, né, a gente viver uma vida completa em relação ao que Deus diz em seu evangelho, em relação a como ele se move, né, em relação à sua palavra. Então, tamo junto e é nóis.